Embora seja prática marcante desde os tempos mais recuados da história, estando explicitamente condenada pelo artigo 5 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a tortura só veio a ser definida juridicamente em 1984, através da Convenção contra a Tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos e degradantes das Nações Unidas. Você acabou de ouvir Maiara de Souza Gomes, doutoranda em Ciências Humanas pela Universidade Federal do ABC, lendo um trecho do texto O Presente Supera o Passado? Dilemas da Tortura no Brasil. Ela escreveu o artigo para o novo relatório da situação dos direitos humanos no Brasil, junto com a Thaís Lemos Duarte, do Centro de Estudos da Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais, o CRISP, Maria Gorete Marques de Jesus, pesquisadora do NEV-USP, e Natália Martino, também do CRISP. Eu sou Alan Felipe, do NEV, e você ouve mais sobre o texto nesse episódio de número 2.3 do Cidadania 21, podcast do novo relatório da situação dos direitos humanos no Brasil. Podcast Cidadania 21, uma produção do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, um programa que traz os temas abordados em cada artigo do novo relatório da situação dos direitos humanos no Brasil. Em razão do Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura, 26 de junho, tratamos nesse episódio sobre como o Brasil deu andamento ao combate e à prevenção dessa prática em sua história e como tem tratado hoje. Mas, antes de tudo, vamos falar do que a tortura e como suas diversas definições legais impactam no seu enfrentamento. Para definir a tortura, o Brasil segue algumas normativas, combinando convenções internacionais e leis nacionais. A primeira é a Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos e Degradantes das Nações Unidas, de 1984. A segunda é a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, de 1989. E existe ainda a Lei Federal 9455, de 1997. Perguntei para Maiara o que existe de semelhante e diferente entre esses documentos. As três legislações que a gente menciona no texto, elas têm o escopo, né, de colocar a tortura como uma prática que deve ser punida, né, e criminalizada, com algumas diferenças. Acho que o que elas têm de em comum é destacar que esse tipo de violência, via de regra, ela procura obter uma informação, ou punir, ou castigar a vítima, mas tem algumas diferenças, né, principalmente dos tratados internacionais do Brasil, que limitam as pessoas que exercem a função pública, né? Então, por exemplo, policiais, agentes do Exército, agentes penitenciários, monitores de unidades de internação, que seriam esses agentes públicos que, historicamente, têm se utilizado da tortura para controle de populações ou para punibilizar esses grupos, né, que são submetidos ao seu controle, mas também como forma e estratégia, né, de obter informação, confissão durante as suas rotinas e práticas profissionais. As autoras indicam uma diferenciação importante entre as normas internacionais e as leis brasileiras. A concepção de que não são só agentes públicos que podem ser responsabilizados por tortura, mas também agentes privados. No Brasil, com a Lei 9455 de 1997, a gente acaba tendo uma distinção por considerar a prática de tortura como um crime comum. Então, a gente tem essa percepção de que a tortura ela pode ser perpetrada pelos agentes públicos, né? Então, pelas polícias, né? Nos espaços de privação de liberdade, mas também em outras relações que envolvam agentes privados, né? Utilizando aqui uma expressão da Maria Gorete Marques de Jesus, como pais, babás e mães. Então, essa distinção legal entre os tratados internacionais e também a lei de tortura aqui no Brasil contribuiu também, de certa forma, para uma aplicabilidade diferente do que se espera em relação à responsabilização penal de práticas de tortura. Para saber mais do texto sobre tortura, você pode ler o original completo, intitulado O Presente Supera o Passado? Dilemas da Tortura no Brasil. Cada episódio do Cidadania 21 traz destaques dos textos do relatório da situação dos direitos humanos no Brasil, que estão disponíveis no site do NEV, na aba Relatório de DH. O endereço é www.nev.prp.usp.br. Esse episódio e todos os outros do nosso podcast estão disponíveis nos canais do NEV USP no YouTube e no Spotify.
Este foi o Cidadania 21, uma iniciativa do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o NEV-USP. As atividades do NEV têm apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, por meio do programa do CEPIDS, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão. O podcast tem a produção de Alan Felipe, Cristina Uchoa e Rafael Benchimol, colaboradores da comunicação do NEV. A edição é de Alan Felipe.